pegar a questão 36, tá? Essa questão 36, ela cobra, além da regência com pronome relativo, já meteram um pronome relativo cujo e depois tem pronome átono. Isso aqui, cara, você nem passa o olho, mas já passa batido isso aqui. Muito errado, beleza? Toma cuidado. Aí você pega aqui o cujo e você tem substantivo pessoas, substantivo méritos, aí eu vou entender, ó, méritos das pessoas. Opa, deve estar correto isso aqui, né? Mas a gente vai passar pelas alternativas com calma. Olha só. Letra A. O vazio, por cujo se caracterizam tantas celebridades. Vamos primeiro pegar a oração principal. Ó. O vazio não impede as pessoas de lhes cortejarem. Quem corteja, corteja alguém, beleza? Primeiro detalhe aí, então lhes aqui seria por um objeto indireto, né? Beleza, tranquilinho. O vazio por cujo se caracterizam tantas celebridades. Tantas celebridades se caracterizam por alguma coisa, mas não cabe cujo porque na sequência eu tenho pronome átono e verbo, beleza? Vamos arrumar esse negócio aqui? Olha só, ficando assim então, ó. O vazio pelo qual, ou porque separado também, caberia aqui, ó. Tá, ó, desse jeito aqui, ó, tá? Por quê? Eu vou ter oração adjetiva aqui, ó. Olha só. Tantas celebridades se caracterizam pelo vazio. Tá vendo só? Beleza, então é pelo qual. O vazio pelo qual se caracterizam tantas celebridades não impede as pessoas de as cortejarem as celebridades, beleza? Então, cortejarem é verbo transitivo direto, eu tenho as, objeto direto. Você já matou aqui já tinha visto que aqui era problema, não é? Belezinha, a gente vai à frente. Vamos pegar agora a letra B. Era tamanho o prestígio que a devotavam, que ela mesma... Ih, aí já ficou estranho, não ficou? Ela mesmo... Não, né? Ela mesma se envergonhava da celebração. Beleza? Tranquilão. Aí eu tenho aqui, ó. Devotavam. É a devotavam mesmo? Vamos analisar sintaticamente aqui, ó. O prestígio era tamanho. Beleza, na minha oração principal aqui. Beleza, que prestígio é esse, terror? Prestígio que a devotavam, né? Ó. Então, nesse caso, o que você vai notar? Quem devota alguma coisa a alguém. Então, veja só que esse pronome relativo aqui está, ó, ele retoma a palavra prestígio e, olha só, devotar o quê? Devotar o prestígio, objeto direto. E devotar esse prestígio a quem? A alguém. Então, esse a aqui não é objeto direto, tem que ser objeto indireto, beleza? Então, o ideal é o que aqui? Devotavam é verbo transitivo direto e indireto. Devotavam prestígio, objeto direto, a quem? A ele, a ela, né? Ó, ela aqui, ó. E o detalhe é que o pronome demonstrativo de reforço reflexivo mesma tem que concordar com ela. Ela mesma se envergonhava da celebração. Belezinha? Bem tranquilinho, não é? Ok, vamos à frente. Com calma, vamos lá. Letra C. A fama. Oração principal primeiro, lá, ó. A fama na qual usufrui uma pessoa celebrada. A fama nem sempre se justifica sob o mérito. Tá ok? Nem sempre se justifica. A fama nem sempre se justifica. Ô, Teô, que fama é essa, hein? Aí eu tenho oração adjetiva aqui, ó, restritiva. Tá? Uma pessoa celebrada usufrui. Me ajuda aqui, cara, olha só. O verbo usufruir. Quem usufrui? Usufrui de alguma coisa. Concorda comigo? Aí, nesse caso, o verbo usufruir, eu vou usar, né? Usufruir de alguma coisa, tá ok? Então, nesse caso, a gente vai ter aqui, ó, a fama da qual usufrui uma pessoa celebrada, nem sempre se justifica sob o mérito. Aqui, cara, eu não tirei essa preposição sob aí, ó, porque a gente pode entender que a fama... a fama nem sempre se justifica, né, sob o mérito, nem sempre ela está acima ou abaixo do mérito. Às vezes a pessoa realmente tem direito a essa fama, né, essa pessoa celebrada, ela realmente faz jus a essa fama que ela tem. Então, dependendo do que ela quis dizer aqui, se é abaixo ou acima do mérito. Então aqui, por isso que eu não tirei esse sob o mérito não. Tá legal? Beleza. Então é usufruir disso, eu tenho preposição de.
Tranquilinho? Belezinha, vamos à frente. Letra D. Não lhes deveria caber a tantas celebridades um aplauso mínimo pelo que efetivamente são. Enterro, caraca, hein? Estrutura toda truncada aí, beleza? Vamos lá. Toda truncada não, toda trocada. Olha só. Aqui eu tenho uma locução verbal, tá? Ó, deveria caber, em que o verbo caber é transitivo e indireto. Então veja, algo cabe a alguém, beleza? Ô, Terror, vem cá, o que é essa coisa que cabe aí, ó? Um aplauso mínimo, tá? Ó, um aplauso mínimo é o sujeito. Cara, um aplauso mínimo deveria caber a alguém. O lhes aqui é objeto indireto. Tranquilo, não é? Não lhes deveria caber a tantas celebridades. Eu Terror, vem cá, por que esse lhes aqui está no plural? Não deveria estar no singular? Não, porque na sequência ele colocou para a gente uma explicação de quem é esse lhes aqui. Há tantas celebridades. Está vendo só? Nesse caso, observando que aqui nós temos o plural mesmo. Tá legal? Como a ideia aqui é enfatizar o lhes, que é um objeto indireto, nós temos a preposição a aqui, beleza? Não lhes deveria caber a tantas celebridades um aplauso mínimo pelo que efetivamente são. Temos então essa estrutura explicativa aqui, belezinha? Sem problema algum, essa é a alternativa correta. Terror, mas eu fiquei muito na dúvida com essa pontuação e tal. Aí você, Terror, você ficou na dúvida? Tudo bem, então, já que você ficou na dúvida, você marcaria aqui ó, um asteriscozinho, tá? Ó, e aí você iria para a próxima alternativa, para eliminar mesmo. Vamos lá então observar. Primeira coisa, cara, o quem admite artigo A? Não. Artigo O? Não. Quem não vai admitir artigo? Você precisa de artigo. Então cabe apenas preposição a. Então não cabe essa crase aqui, ó. A quem interessaria celebrar pessoas em cujos méritos jamais se comprovaram. Veja só, nesse caso aqui, você vai observar o seguinte, ó, os méritos jamais foram comprovados. Concorda comigo que o verbo comprovar é transitivo direto, o ser é um pronome apassivador, né? Ó? Então, nesse caso, eu vou entender o quê? Os méritos, Terror, jamais foram comprovados. Isso aqui é um sujeito paciente. E a gente sabe que sujeito não pode vir precedido de preposição. Tá vendo só? Então, aqui nós temos um sujeito paciente, tá? Ó, paciente. Eu tenho o VTD, que a gente trabalhou né, na nossa aula de concordância, o C, que é o pronome apassivador, cujos méritos jamais se comprovaram, cujos méritos jamais foram comprovados. Tá legal? Belezinha, vamos que vamos. Pegando aqui a questão 37, tá ok? Vamos analisar essa daqui com calma também. Vamos lá. Redação alternativa do segmento, cuja percepção é necessária ao entendimento do passado e do presente da região. Então nós temos aqui essa estrutura que eu já grifei para você aí, tá legal? Então nós temos aí esse segmento, tá ok? Uma redação alternativa para esse segmento, né, que não prejudique nem seu sentido no contexto original, nem a correção gramatical. Poderia ser o quê? Então no lugar de cuja percepção é necessária ao entendimento do passado e do presente da região, nós colocássemos o quê? Percepção da qual depende necessariamente o entendimento do passado e do presente da região. Moçada, essa aqui foi uma afirmação que muitos candidatos à época, né, depois de terminada a prova e tal, acabaram mandando para a gente por e-mail, pelo WhatsApp, pedindo, pô, Terror, isso aqui não cabe um recurso, essa questão, essa alternativa está correta ou errada e tal. E aí a gente tem que analisar o seguinte, primeira coisa, vamos analisar aqui, tá? Já vista que isso deu pano para manga, muita gente acabou tendo dificuldade nessa questão aqui, na alternativa que eu transformei numa questão. Eu vou analisar então primeiro sintaticamente essa estrutura, depois a gente vai colocar isso lá naquela estrutura original, beleza? Lembrando que essa questão a gente também mata por eliminação das alternativas. Os nossos cursos do Estratégia, sempre ao final eu deixo provas comentadas, né? Várias provas comentadas. Para quê? Para você observar o estilo total da prova, né? E aí a gente vai notar, vai pegar essas questões lá e vai observar, pô, dá para ter matado essa questão realmente por eliminação de alternativa. Outras estavam bem mais tranquilas, né? E aqui a gente vai notar aqui o seguinte, olha só.
Vamos pegar aqui o seguinte, tá, ó. Percepção da qual, então vou pegar aqui, vou lhe dar uma limpada aqui, ó. Vamos lá então. Vamos analisar aqui, ó. Quem é que depende de alguma coisa? Olha só, depende necessariamente o entendimento do passado e do presente da região. Cara, me ajuda aqui. O entendimento do passado e do presente depende necessariamente dessa percepção. Beleza? Então depende, ó. O entendimento do passado e do presente da região depende necessariamente da percepção. De uma percepção. Beleza? Tranquilo. Vamos ler isso daqui agora, ó. Cuja percepção é necessária para entender, ó, ao entendimento do passado e do presente da região. Quer dizer, então, que o entendimento do passado e do presente da região é necessário por meio dessa percepção. Concorda comigo? E aqui nós temos, realmente, terror. Depende necessariamente o entendimento do passado e do presente da região, né? Esses dois aqui, ó, entendimento do passado da região, depende dessa percepção. Cara, na boa, sinceramente, na questão de sentido, eu sinceramente não vejo diferença de sentido entre um e o outro aqui, ó. Quando eu falo cuja percepção é necessária ao entendimento do passado e do presente da região. Quer dizer, para a gente poder entender esse presente e esse passado, é necessária a percepção. Então, olha só, o entendimento do passado e do presente da região depende necessariamente da percepção. Ah, legal, terror, tranquilão. Vamos então analisar aqui o seguinte, vamos ler isso aqui, ó. Há um traço fundamental na história indígena do Rio Amazonas, cuja percepção é necessária ao entendimento do passado e do presente da região. Ô, terror, muito bom isso aqui, hein, cara? É até legal a gente notar pelo seguinte, vem cá, eu tenho cuja aqui e eu tenho percepção aqui. Cara, quem é que o cuja retoma? Quem vai me dizer é você. Há um traço fundamental na história indígena do Rio Amazonas, cuja percepção é necessária ao entendimento do passado e do presente da região. Cara, para a gente poder entender o passado e o presente da região, é necessária a percepção de quê? A percepção do Amazonas? Terror, acho que não. A percepção da história indígena? Opa, caberia assim, né? Olha só, a percepção da história indígena, lembra que a gente falou que quando a gente tem o cuja, a gente naturalmente vai subentender a preposição de mais substantivo anterior. Então, não é o primeiro deles aqui, ó, esse último aqui, ó, não é esse último aqui não. Poderia então ser assim, ó, a percepção da história indígena do Amazonas é necessária ao entendimento do passado, do presente da região. Sim, cabe numa boa. Terror, vou além. A percepção desse traço fundamental na história indígena do Rio Amazonas é necessário ao entendimento do passado, do presente da região. Bom, aqui a gente vai notar que a história, perceber a história indígena era muito importante, beleza? Há nela um traço fundamental, tranquilo. Agora, vamos notar aqui o seguinte, se a gente troca isso, né, ó, essa estrutura que aqui está, ó, a gente troca isso aqui, por percepção da qual depende necessariamente o entendimento do passado e do presente da região. Vamos ler isso daqui agora já trocando. Olha só. Cara, há um traço fundamental na história indígena do Rio Amazonas, percepção da qual depende necessariamente o entendimento do passado e do presente da região. Quando eu coloco percepção da qual, essa percepção aqui, meus amigos, é um aposto explicativo. Tá? Então, nesse caso, olha só, há um traço fundamental na história indígena do Rio Amazonas. Isso é uma afirmação, tá ok? Houve aí uma afirmação. E aí, nesse caso, quando eu coloco aqui, ó, cuja percepção, veja só, quando eu coloco cuja percepção, é percepção de um substantivo colocado anteriormente, ó, aqui nesse caso. Ó. A percepção da história indígena é necessário ao entendimento do passado e do presente. Quando eu troco, há um traço fundamental na história indígena do Rio Amazonas, percepção da qual depende necessariamente o entendimento do passado e do presente. Quando eu coloco percepção da qual, percepção é um aposto explicativo. Ele retoma toda a informação anterior.
E, naturalmente, vai haver diferença de sentido. Porque antes eu havia colocado que a percepção da história indígena, e não simplesmente colocar. A percepção, ela é efetivamente toda a informação colocada anteriormente, que há um traço fundamental na história do rio Amazonas. Por conta disso, é uma questão sintática, inserindo um aposto explicativo aqui, e ele vai ser seguido de uma oração adjetiva restritiva, tá legal? Os referentes mudaram, por isso houve mudança do seu sentido original, que ele colocou aqui, ó, tá ok? Terror, a lógica nessa informação? Cara, lógica há, mas houve mudança do seu sentido original, não houve? Houve. Então, pela mudança sintática, nós conseguimos perceber a mudança de sentido original no texto. Tá legal? Esse foi o motivo. E lógico, você pegando as demais alternativas, você veria outra que estava lá, as claras, para a gente como alternativa correta. Beleza? E aqui, como a gente só resgatou aqui, para você marcar como certo e errado, poderia ter uma dificuldade um pouquinho maior. Tá legal? Houve mudança de sentido original, foi por isso que a gente tem que marcar errada a afirmação. Acompanhando comigo, vamos lá. Pegando aqui essa próxima, questão 38, TRT da 24ª. Vamos então, moçada, olha só. Questão então, 38, a gente tem o seguinte, ó. Está correto o emprego de ambos os elementos sublinhados na frase, beleza? Então, olha só, letra A. O bom leitor, oração principal, qual é? O bom leitor não hesita. Quem hesita, hesita em alguma coisa, beleza? E não hesita em reconhecer a perspectiva de quem redige uma notícia. Logo de cara já sabe que está errado. Beleza, terror. Eu tenho o cuja aqui, eu tenho o substantivo leitor e tenho o substantivo atenção. Em cuja atenção, um texto depende. Opa! Um texto depende de alguma coisa, não é? Então nós temos aqui o seguinte, ó, um texto sujeito depende verbo transitivo indireto, exigiu preposição de cuja atenção um texto depende. Um texto depende da atenção do leitor. Beleza? Tranquilinho. Não hesita em reconhecer a perspectiva, não é? Belezinha. Então já anotou aí que a alternativa A está errada. Vamos verificar a alternativa B. Quando se pensa nos bons leitores, imagina-se que nunca lhe escapa a necessidade de levar em conta, na leitura de uma notícia, o ponto de vista de quem as elaborou. Rapaz, cara, quanto à regência, está tudo tranquilo aqui, né? Olha só. Nunca escapa a necessidade a alguém, né? Escapar a alguém essa necessidade, tranquilo. De quem elaborou. Elaborou o quê, né? Então, objeto direto, tranquilinho. Mas a gente vai perceber o que aqui? Quando se pensa nos bons leitores, imagina-se que nunca escapa aos bons leitores a necessidade de levar em conta, na leitura de uma notícia, o ponto de vista de quem elaborou essa notícia. Então, o lhes, ele vai fazer referência ao plural bons leitores. E o a faz referência ao singular notícia. Cuidado, então, que aí foi um problema de concordância e não de regência, tá? Beleza. Letra C. Já de cara observando aqui, ó, muita, né, ó, muita gente, o muito é um pronome indefinido, não admite artigo a, então não cabe crase aqui, tá ok? Beleza, vamos lá então, ó. Falta muita gente, o cuidado essencial de detectar uma notícia, não apenas o que ela diz, mas sobretudo o modo ao qual ela se determina a retratar numa situação. O modo, lembra da gente falar sobre isso? O modo como retomando o jeito, maneira, modo. O modo como ela se determina a retratar uma situação. E a gente já comentou aqui que não cabe artigo a. Então esse objeto indireto aqui, ó, há muita gente, só tem preposição a. Tá legal? Beleza. Letra D. A interpretação de uma notícia oração principal, ó. A interpretação de uma notícia é fundamental para que não sejamos levados a imaginar. Não existe crase antes de verbo, porque não existe artigo a diante de verbo, né? Fora. E aí eu tenho um aonde. Cara, viu onde já vê problema, tá legal? Vamos lá.
O bom leitor deve estar comprometido. Quem se compromete, né? Compromete com alguma coisa. O bom leitor deve estar comprometido com a notícia. Tá vendo só? A interpretação de uma notícia com que o bom leitor deve estar comprometido com, é fundamental para que não sejamos levados a imaginar que tudo que se publica é uma verdade definitiva. Tranquilinho. Letra E. Tem que ser a correta, né? Vamos lá, letra E. Os leitores de jornal não estão imunes a alguma coisa. Então, imunes rege preposição a e manipulação admitiu o artigo a, por isso tem crase, tá legal? Manipulação maliciosa das palavras. Continuando. Os leitores de jornal, caso não lhes, a eles, né, ó, não ocorra a ele, quer dizer, levar em conta, não ocorra aos leitores, tá legal? Então o verbo ocorrer aqui é transitivo indireto, o objeto indireto é o lês, que retoma quem? Leitores. Tá vendo só? E aqui nós temos o sujeito oracional, isso ocorra a alguém. Tá bom? Belezinha, então a alternativa efetivamente é a correta. Vamos à frente. Questão 39, a gente tem que completar lacuna. Sempre que a gente tiver que completar lacuna, a gente vai trabalhar por eliminação de alternativas, tá legal? Então, primeiro, a gente vai verificar o que cabe aqui. Bom, aqui não cabe qual? O que não couber, a gente vem aqui e já elimina na alternativa, tá legal? É assim que a gente vai fazer aqui. Vamos lá então, olha só. O Rio Madeira banha os estados de Rondônia e do Amazonas. Aí nós temos a expressão esse nome, com o verbo dar. O verbo dar é transitivo direto e indireto. Dar algo a alguém. Dar o quê? Esse nome. Concorda comigo? Ó? Eu tenho o verbo dar, que é transitivo direto e indireto. Dar algo a alguém. Esse nome, que aqui está, ó, objeto direto. Beleza? Deram esse nome a alguém. Beleza? Então, nesse caso, a ele, ao rio. Concorda comigo? Então, nesse caso, olha só, eu tenho o objeto direto, esse nome. Eu tenho, então, deram. Pode ser deram-no? Não. Porque eu já tenho o objeto direto, esse nome. Então não cabe o o aqui, ó, que seria o objeto direto. Deram-lhe esse nome. Tá legal? Beleza, então já coloquei em vermelho aí, para você perceber que a alternativa A e D estão erradas. Beleza? Tranquilinho. Continuando aqui, ó. É um dos principais rios da bacia do Amazonas e já foram dedicados textos literários. Textos literários foram dedicados a alguém. Concorda comigo? Textos literários foram dedicados a alguém. Então, ó, a ele. Cara, mas ante ele, né? Foram dedicados dele, nele. Veja só que fica estranho, não fica? Beleza. Então, a gente já eliminou isso aí também, ó. Concorda comigo? Ó, ante ele, nele, também não dá. Então, ó, ele é um dos principais rios da bacia do Amazonas e a ele, a esse rio, já foram dedicados textos literários. Textos literários, sujeito paciente, foram dedicados, locução verbal da voz passiva, a ele, objeto indireto. Aqui está, beleza? E na sequência, muitos dos quais, já sabe que a alternativa B é a correta, né? Ó, com o pronome relativo já tinha matado a questão já. Ó. Muitos dos quais possuem grande valor artístico, tá ok? Então, só para você notar aí, muitos deles possuem grande valor artístico. Muitos dos quais, desses textos literários. Então, está certa a alternativa B de bola, matando por eliminação das lacunas e, por conseguinte, das alternativas. Vamos à frente. Questão 40, outra para a gente eliminar alternativas por meio da lacuna. Como só tem uma aqui, né, partindo aí direto para as lacunas. Cara, a primeira coisa que a gente vai observar aqui é o seguinte, o camarada que, vamos só ler isso aqui, ó, rapidinho aqui, ó. A medida mais urgente deveria ser a eliminação gradual dos 700 bilhões de dólares anuais em subsídios para os combustíveis fósseis, sem... difícil imaginar, parará. Tá ok? Ok, então aqui nós temos uma oração adjetiva, aqui ó, iniciada pelo sem. Primeiro detalhe que você vai notar aí é o seguinte, cara, tem preposição sem aqui, ó, errou? Se tem preposição sem aí, nesse caso, e na sequência a gente vai observar, se eu tivesse o cuja, não pode ter verbo depois do cuja.
Tá ok? Ó? Depois do cuja, não pode ter verbo. Você já eliminou a alternativa B e C com aquilo que a gente viu da estrutura do cuja. Lembra? Tranquilo. Ô, Terror, vem cá. Se eu já tenho a preposição sem, cabe preposição de sem da qual? De maneira alguma. Sem a qual. A preposição sem não admite preposição na sequência. Então não cabe nem o da qual e nem o a qual. Tem crase aqui também fora. Beleza? Tem a preposição a aí, ó. Sem não dá. Aí você vai notar. Nesse caso, sem a qual será difícil imaginar. Olha só observando que aqui nós temos o sem, analisando que o cuja não pode ser seguido de verbo, se eu tenho preposição sem, não cabe outra preposição na sequência. Tá vendo só? E aí você vai entender, a qual será difícil imaginar. Tá vendo só? Por isso, alternativa A, por eliminação, você mata com tranquilidade. Tá legal? Belezinha, belezinha? Vamos à frente. Questão 41, vamos que vamos, pegando a frente aí, olha só. Está correto o emprego de ambos os elementos sublinhados em... Vamos que vamos aí, olha só, letra A, vamos comigo aí, hein? O efeito de que as moças pretendem obter em suas fainas, ao fim e ao cabo, realizam-se como pretendido. O efeito, Terror, realizam-se... O efeito realiza-se, Terror? Beleza, então já sabe que houve um probleminha aqui de concordância. É o primeiro detalhe. Ô, Terror, que efeito é esse mesmo? Cara, é o efeito de que as pessoas pretendem obter. Cara, quem pretende obter, o verbo obter é transitivo direto. Quem obtém, obtém algo. Beleza? Cabe preposição de? Não. Então vamos lá. Oração principal. O efeito realiza-se como pretendido. Beleza? É essa a oração principal. O efeito realiza-se. Ok, singular, beleza. Agora a oração adjetiva. Que as moças pretendem obter. Quem pretende obter? Pretende obter alguma coisa. O efeito, o objeto direto aqui, ó. Tá ok? Eliminamos então a alternativa A. Belezinha? Tranquilinho, vamos que vamos. Olha o cujas as aqui, pelo amor de Deus, não pode. Já de cara você bateu o olho, já manda ver. Beleza? Então vamos lá. A técnica ilusória, com cujas moças contam, a técnica ilusória acaba por se mostrar favorável a alguma coisa. Favorável a, beleza? Tranquilo. Então, nesse caso aqui, Terror, pode ter o com cujas as? Não. As moças, Terror, as moças contam. Quem conta, conta com. Tem preposição com, sim, mas não cabe o cujas as. Tem que ficar como? Com que as moças contam? As moças contam com a técnica ilusória. Não tem essa relação de posse aí, beleza? Com que é o ideal. Favorável a alguma coisa, favorável ao batatal. Tá legal? Beleza, letra C. Consiste a magia das moças mauris a cada plantação, consiste em alguma coisa. A magia das moças, Terror, consiste nisso. Beleza? Então, algo consiste em alguma coisa, preposição em, tá legal? Consiste em cantar e dançar para que se alcancem. Opa, Terror, aqui que você falou na aula de concordância que eu tenho o VTD, que é o verbo transitivo direto, eu tenho o pronome passivador e na sequência eu tenho o sujeito paciente. Exatamente isso. Sujeito paciente. Os melhores resultados sejam alcançados. Se alcancem os melhores resultados. Tá vendo só? Então a magia consiste em cantar e se alcancem os melhores resultados. Melhores resultados sejam alcançados. Tá legal? Beleza, vamos à frente. A magia de um rito não as deixa frustrar-se. Então vamos lá, a magia não deixa. Aí tudo bem, tá tranquilo. A magia de um rito, cuja força as moças convocam no plantio. Veja só, as moças, pessoal, convocam a força de um rito, ou da magia de um rito, no plantio. Beleza. A magia de um rito não deixa as moças frustrar-se. E aí poderia ser também um frustrarem-se, tá legal? Caberia numa boa, mas aqui o deixa que é importante. É ele que está sublinhado, tá ok? Beleza, essa é a alternativa correta. Terror, eu fiquei numa dúvida nela, você marcaria aqui com asterisco e passaria para a letra E. Vamos analisar aqui, olha só. As sementeiras de batatas
de cujo plantio as moças se aplicam, me ajuda aí. Quem se aplica? Ó, você, eu não estudei a regência do verbo aplicar-se. Tudo bem, lê comigo. As moças se aplicam. Quem se aplica, se aplica? Muito bem, você falou se aplicar a alguma coisa, concorda comigo? Então, olha só, as sementeiras de batatas, as moças se aplicam a isso, tá vendo só? Então, nesse caso, ó, as moças se aplicam ao plantio das batatas, tá vendo só? Nesse caso aí, as sementeiras de batatas, ou das sementeiras, né? A cujo plantio as moças se aplicam, estão sujeitas a alguma coisa, e não sujeitas sujeitas aos efeitos do vento leste.